Momento Esportivo, com Charles Ferreira. Boa tarde, meu amigo Carlinhos do Carmo. Boa tarde, ouvintes da 104.9. Sempre comandando este quadro que mexe com a cabeça da galera. Hoje, terça-feira, 11 de agosto de 2026. Está no ar, aqui no programa Tribuna do Povo. O seu, o meu, o nosso Momento Esportivo. Manchetes do dia. Bolívar e São Paulo se enfrentam hoje em La Paz, na Bolívia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia da Argentina no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Pela Série C, Paysandu vence o Confiança e entra no G8. Pela Série B, Goiás vence em casa e luta por uma vaga na zona de classificação. Copa Consórcio Construir terá uma premiação total de R$130 mil. Competição começa neste sábado. Intermunicipal deste ano terá um total de 280 partidas em 18 rodadas programadas. Domingo, pontapé inicial do certame. Tudo isso e muito mais no seu Momento Esportivo, que só está começando. Brasil! Campeonato Brasileiro Série C. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, 2 jogos fecharam a 16ª rodada ontem. Anápolis em casa venceu o Guarani pelo placar de 2-1 no estádio Jonas Duarte. Já o Paysandu venceu Confiança por 2-1 no estádio da Curuzu, fechando a 16ª rodada da classificação. A briga pela liderança e pelas vagas no quadrangular final está extremamente equilibrada, com a Inter de Limeira na liderança. Vamos ver agora como que está os 8 primeiros que classificam para a segunda fase. Em primeiro, Inter de Limeira com 28 pontos, Brusque em segundo com 27 pontos, Botafogo em terceiro com 26, Paysandu também com 26, Guarani com 26, Santa Cruz com 25, Ipiranga com 24 e Caxias também com 24 pontos. Seria os 8 classificados. Na zona de rebaixamento, Itabaiana em 17º com 17 pontos, em 18º Anápolis com 15, em 19º Barra também com 15 e fechando na última colocação Confiança com 12 pontos ganhos. Campeonato Brasileiro Série B. Já pela Série B do Campeonato Brasileiro, 21ª rodada, o Goiás venceu ontem a equipe do Londrina em Serrinha, Goiânia, pelo placar de 1-0. Hoje teremos Avaí e CRB. A competição que tem liderança do Criciúma com 40 pontos, seguido de perto pelo Juventude, que soma 38, fechando na zona de classificação direta para a Série B. Esses dois estariam classificados. Os 4 classificados seguintes, Fortaleza e Operário com 35 pontos. Logo atrás vem o Vila Nova com 34 pontos. Novo Horizontino com 33 pontos, fechando os 6 classificados. Já na zona de rebaixamento, a situação é dramática para Londrina e Avaí, ambos com 20 pontos. O América aparece na 19ª colocação com 11 pontos, enquanto a Ponte Preta amarga a lanterninha com 9 pontos conquistados. É a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Copa Sul-Americana. Vamos de Copa Sul-Americana. A Série A tá dando uma paradinha, só tem jogos no final de semana. Esse meio de semana, Copa Sul-Americana e Copa Libertadores de América. O Bolívar e São Paulo se enfrentam hoje às 21h30 no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A equipe boliviana garantiu vaga nesta fase após eliminar o Grêmio nos playoffs da competição com um placar agregado de 4-2. Para este duelo de ida, o técnico Alejandro Restrepo tem desfalques importantes, como o meio-campista Leonel Justiniano, que está suspenso. Já o tricolor paulista fez uma excelente campanha na fase de grupos, terminando na liderança invicta do grupo
C com 12 pontos ganhos, o que garantiu a classificação direta às oitavas. A delegação adotou a estratégia de chegar a La Paz horas antes da partida para tentar minimizar os efeitos de cerca de 3.600 metros de altitude. Hoje ainda tem às 19 horas Boca Juniors e Deportivo Recoleta na Bombonera. Amanhã às 19 horas Tigre e Montevideo City Torque na Argentina. Às 19 horas teremos o Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, clássico brasileiro, no Cícero de Souza Marques em Bragança Paulista. Ainda nesta quarta-feira, Independiente Santa Fé e River Plate às 21 horas e 30 minutos em Bogotá, na Colômbia. Teremos ainda na quinta-feira Santos e Deportivo Macará na Vila Belmiro às 19 horas. Mesmo horário, Vasco da Gama vai enfrentar o Olímpia em São Januário às 21h30. Para fechar a tabela e a rodada, teremos Cienciano e Botafogo no Garcilaso de La Vega, no campo do Cienciano, às 21 horas e 30 minutos. Pela Copa Libertadores de América, o Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia hoje às 19 horas no estádio do Maracanã pelo jogo de ida da competição. As duas equipes já se cruzaram na fase de grupos dessa mesma edição da Libertadores, protagonizando um confronto bastante duro para o tricolor carioca. O jogo que aconteceu no Maracanã, o Rivadavia levou a melhor e venceu por 2-1. Em Mendoza, na Argentina, houve empate por 1-1 no estádio Malvinas. Agora o time carioca tenta fazer valer o fator casa para construir uma vantagem no jogo de ida, mesmo lidando com desfalques importantes, principalmente no setor ofensivo, antes de decidir a vaga na Argentina na próxima semana. Além de Fluminense, hoje joga Estudiantes contra a Universidade Católica às 21 horas e 30 minutos e teremos ainda Deportes Tolima e Independente Del Valle às 21h30. Amanhã teremos Palmeiras e Cerro Porteño às 19 horas no Allianz Parque. Na quarta-feira, Platense e Coquimbo Unido na Argentina. Ainda na quarta-feira, clássico brasileiro, Cruzeiro e Flamengo às 21h30 no Mineirão. E na quinta-feira teremos às 19 horas Mirassol e LDU no José Maria de Campos Maia, no Baião, em Mirassol. E fechando a rodada, teremos um jogo importante para o Corinthians às 21h30, Rosário Central e Corinthians lá na Argentina. As oitavas de final da Copa Libertadores de América. Quem serão os 8 melhores times da América? São os jogos de ida. Destaque para Cruzeiro e Flamengo nesta quarta-feira às 21h30, clássico brasileiro no Mineirão. Campeonato Intermunicipal. Vamos falar de campeonato intermunicipal. Essa edição tem 59 seleções. 59 seleções municipais disputam o título. O torneio contará com 8 estreantes e as seleções foram divididas em 15 grupos. No grupo 15, que estão Teixeira de Freitas, Itamaraju, Camaquã e Santa Cruz da Vitória. E o certame deste ano terá um total de 280 partidas. Serão 18 domingos, isso mesmo, 18 domingos. A final está programada para o dia 13 de dezembro. A primeira rodada aqui da nossa região, os times próximos daqui Teixeira de Freitas e Itamaraju. Então estreia Teixeira de Freitas e Itamaraju em Itamaraju. E o outro jogo do grupo, Camaquã e Santa Cruz da Vitória, vão jogar em Camaquã. O campeonato intermunicipal, vamos estar aqui acompanhando de perto todas as movimentações dessa competição. Copa Consórcio Construir. Vamos falar agora de Copa Consórcio. Um dos pontos que mais chamou a atenção no lançamento foi o anúncio da premiação. 130 mil reais, 80 mil para o campeão e 50 mil para o vice-campeão, o que representa um forte incentivo ao futebol amador da região. A competição conta com 8 municípios da região do Extremo Sul: Prado, Itaém, Teixeira de Freitas, Vereda, Lagedão, Ibirapuã, Alcobaça e Caravelas. O evento é realizado com apoio
apoio do Consórcio Construir, da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, SUDESB, e da Associação de Futebol do Extremo Sul da Bahia, AFESB. Além disso, o próprio consórcio realizou a doação de uniformes oficiais para todas as seleções. O torneio busca criar um calendário unificado para o futebol da região, promover a integração entre os municípios, movimentar a economia e o comércio local das cidades sedes durante os jogos, além de valorizar os atletas da localidade. Teixeira de Freitas montou 2 seleções, uma para disputar a Copa Consórcio Construir, que estreia neste sábado, contra a equipe de Prado, e a outra vai disputar o Intermunicipal, que estreia no domingo contra Itamaraju. Não sei qual o critério que foi usado. Se ela usou uma forma de 2 times, time A e time B, como se o Intermunicipal fosse uma Série A e a Copa Consórcio Construir uma Série B. Se montou times iguais, o importante é que a seleção de Teixeira de Freitas não tem costumado de montar times fortes para o Intermunicipal. Não tem tradição no Intermunicipal, apesar de ser uma cidade muito grande. Vamos ver esse ano como é que se comporta no Intermunicipal, e a outra seleção vai estar disputando a Copa Consórcio. Pontapé inicial, Prado e Teixeira de Freitas. Daí, Carlinhos, já fiz o meu Rebolation. Levei as notícias do Consórcio Construir, notícias do Intermunicipal, notícias da Série A e Série B. Falamos também da Copa Sul-Americana e Copa Libertadores de América. Toque, sou legal, sou feliz, por isso passo felicidades. Estou tirando meu time de campo, prometendo voltar amanhã, se assim o Senhor Supremo do Universo permitir, com as notícias do seu time. Direto do Estúdio 2, com redação e apresentação de Charles Ferreira. Segue com vocês o programa Tribuna do Povo, com meu amigo Carlinhos do Carmo. Tchau, galera.